A todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade à reflexão que tem como por base Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 11, o verso 4 e o 5, que diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, do verso 4 até o 5. Então esse trecho bíblico aqui vai estar nos narrando o momento em que Jesus Cristo é indagado por João. João estava encarcerado e João Batista pergunta, envia alguns emissários até Jesus Cristo e pergunta se ele realmente era aquele do qual ele havia pregado, João Batista, e do qual os profetas do Velho Testamento haviam anunciado. Então, quando você pega esse trecho aqui, você vai estar vendo a mensagem que Jesus manda para João Batista. Olha, João, todas essas coisas estão acontecendo, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e aos pobres é anunciado a mensagem do Evangelho. E é interessante por quê? Porque quando a gente pega essa parte que faz referência às coisas que estavam acontecendo no ministério de Jesus, concernente questão de cura e coisas do tipo, dá para a gente pegar muitas coisas interessantes. Mas a gente queria neste momento aqui apenas falar de algumas coisas importantes. A questão do quê? Questão de enfermidade. Jesus Cristo, seu ministério, ele foi muito voltado para a questão da assistência àqueles que estavam enfermos. E o que nós podemos falar a respeito dessa questão da enfermidade? Só para começar nessa reflexão, é que nós podemos falar que Jesus Cristo enfrentou dois tipos de enfermidade. Enfermidades que haviam origens diferentes. Ou seja, haviam enfermidades e basicamente haviam dois tipos de enfermidades. Enfermidades de origem física e material e enfermidades de origem o quê? De origem espiritual. E o que seria as enfermidades de origem física? São aquelas que que eu e você podemos contrair com o passar do tempo, São essas que com o passar do tempo você pode adquirir. Também existem as enfermidades que acompanham as pessoas de nascença. Lá no capítulo 9 do Evangelho de João, por exemplo, você vai ver o que? Jesus Cristo curando um cego de nascença. Mas também houve outro tipo de outro tipo de enfermidade, o qual Jesus Cristo ele também teve que combater. Qual foi? Foram as enfermidades de origem espiritual. Lucas capítulo 13. Ou seja, haviam dois tipos de enfermidade do qual Jesus Cristo ele tratou naquele momento. As enfermidades de origem natural, aquelas que vêm com o passar do tempo, você vai adquirindo ou você nasce, e as enfermidades de origem espiritual. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, o verso 10, que diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e havia já 18 anos que andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs sobre ela a sua mão e logo endireitou e glorificava. Ou seja, no verso 11 do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, as escrituras vão dizer que havia um espírito de enfermidade. Aí você vai fazer a seguinte pergunta, qual a diferença entre uma enfermidade de origem material, de origem física, uma enfermidade normal, e uma enfermidade de origem espiritual? Existe basicamente algo, sabe o que é? É a questão do diagnóstico. Como, por exemplo, quando você tem uma enfermidade de origem física, normal, você vê que por intermédio de um diagnóstico comum, você vai em um médico, em um especialista, e você chega à conclusão de que enfermidade você tem. E quando a enfermidade é de origem espiritual, você vai num canto, você vai no outro, e você não consegue entender. Quem nunca encontrou alguém que passou por uma situação assim? Que a pessoa foi num especialista, foi num canto, foi no outro, e a pessoa não sabia o que estava acontecendo. Ou seja, as enfermidades de origem espiritual, elas têm isso. Você vai num canto, você vai no outro, você não consegue entender a origem dela. Por quê? Porque são enfermidades de origem espiritual. E existe solução para as enfermidades de origem espiritual? Existe sim. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo,
e você tem um posicionamento positivo sendo que a mensagem do Evangelho, as Escrituras nos mostram que você pode ser liberto desse tipo de coisa. Olha para tu ver como é que é interessante, né? Às vezes, por falta de conhecimento bíblico, a pessoa corre para um lado, corre para o outro, e não entende, fica sem saber o que eu estou sentindo. E a pessoa nem sabe que aquela enfermidade é uma enfermidade de origem espiritual. Quantas pessoas, a gente até falou numa reflexão dessa, quantas pessoas não estão passando por especialistas, achando que estão passando por algum tipo de problema psicológico, quando na realidade são setas, né? Setas que vêm até a pessoa e causam a origem do síndrome do pânico, né? Tem pessoas que às vezes têm até casos de catalepsia. O que eu queria dizer para você essa noite aqui é que o mesmo Cristo que curou os enfermos de origem física, de enfermidade de origem física, e os de origem espiritual, é o mesmo Jesus que está aqui essa noite, que também pode curar você, né? Basta apenas você abrir seu coração e crer que Jesus ele pode impor a mão sobre você essa noite, mesmo que você não tenha vendo, e curar a tua pessoa. E a parte seguinte do texto, olha, ele vai dizer o seguinte, ó, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus diz assim para João Batista, olha João Batista, avisa para João Batista, que os coxos estão andando, as pessoas estão sendo curadas, né? Os enfermos estão achando a cura. E aos pobres é anunciada a mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 11. Olha aí, ó, o verso 5. E aos pobres é anunciada a mensagem do Evangelho. Aí alguém fez a seguinte pergunta. Por que Jesus Cristo ele faz questão de dizer que aos pobres é anunciada a mensagem do Evangelho? Será que é porque Jesus Cristo ele escolheu as pessoas? O que são os pobres? São as pessoas de vida menos abastada, né? São as pessoas com poucas condições materiais, né? Com poucos recursos. Mas será que Jesus Cristo ele fez acepção? Tipo assim, eu vou visar somente as pessoas de baixo poder aquisitivo. É somente elas que eu vou pregar o Evangelho. Foi isso que Jesus quis dizer, não. Sabe por que Jesus Cristo disse isso? E aos pobres é anunciado o Evangelho? É porque naquele momento da história, e por que também não dizer hoje, né? As pessoas que têm um baixo poder aquisitivo são as pessoas com poucas expectativas de vida. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, né? Não vê uma solução para o seu problema, né? Então, quando Jesus diz assim, e aos pobres é anunciada a mensagem do Evangelho, não é querendo dizer que ele escolheu o tipo chamado teologia da libertação, não é isso não, né? Depois você busca um pouquinho, né? Existem algumas teologias que dizem que Jesus Cristo ele faz a opção por as pessoas de baixo poder aquisitivo. Não é isso não, né? Na realidade a gente entende o quê? E quando Jesus diz assim, e aos pobres é anunciada a mensagem do Evangelho, o que é que ele está querendo dizer? É que as pessoas de baixo poder aquisitivo são as pessoas que têm mais facilidade de abrir o coração para a mensagem do Evangelho. Por quê? Não é porque Jesus Cristo ele também não vai dar atenção ao povo de classe mais alta, não é isso não, não é isso não. Mas é porque a gente entende, desde o decorrer da história, desde os primórdios, é que as pessoas que sempre estão num aperto são as pessoas que têm uma facilidade maior de abrir o coração para a mensagem do Evangelho. Porque a pessoa não tinha, olhava para um lado, olhava para o outro, não via muitas expectativas. E quando alguém falava de vida após a morte e vida eterna, a pessoa ficava assim, então quer dizer que existe algo além disso aqui, né? Então a gente queria dizer uma coisa para você essa noite, que o mesmo Jesus Cristo, que naqueles dias curou aqueles enfermos de origem espiritual, de origem material, ele está no nosso meio. E o mesmo Jesus Cristo, que olhou com atenção para as pessoas que tinham poucas expectativas nessa existência, é o mesmo Jesus Cristo que também está aqui essa noite, né? De repente você pode estar passando aí por uma situação que você olha para um lado, olha para o outro. Poxa, como eu estou desassistido, como eu estou passando por um estreito. Mas eu queria dizer uma coisa para você, né? Que independente disso, o mesmo Jesus Cristo que anunciou a mensagem do Evangelho, né? Para as pessoas que tinham nenhum amparo, que não tinham muita assistência, né? E poucas expectativas, é o mesmo Jesus Cristo que está aqui essa noite. Basta tu abrir o teu coração, né? Às vezes nós medimos as pessoas pelo que a pessoa tem, né? Fulano tem, vale muito. Fulano não tem, fulano não vale nada. Olha para tu ver como nosso Deus é bom. Independente da tua situação, questão financeira e coisa do tipo material, eu queria dizer uma coisa para você. Jesus Cristo está aqui essa noite para abençoar a tua vida. Amém.